Olá! Hoje a gente vai explorar uma questão que, olha, muita gente se faz, né? Por que ir à igreja se eu posso, sei lá, adorar em casa? Que valor tem essa coisa de se reunir em comunidade? Pois é. E para investigar isso, a gente está olhando um material específico, o programa Palavra de Fé, episódio 7. Isso. O título já diz bastante. Por que eu tenho que ir à igreja? A importância da comunidade como mandamento do Senhor. Exato. Então a perspectiva aqui é bem clara. Para essa fonte, viver em comunhão na igreja não é só algo bom, é tipo um mandamento mesmo. Um mandamento. Forte isso. Nossa ideia aqui, então, é entender como eles constroem esse argumento, certo? Destrinchar os pontos principais dessa fonte. Isso mesmo. Vamos ver a lógica deles. Bom, para começar, parece que eles redefinem o que é igreja. Não é só o prédio, né? Pelo que entendi do material. Não, de jeito nenhum. A ênfase toda está na igreja como uma comunidade de fé ativa. Eles usam aquela imagem do corpo de Cristo, sabe? Aham, o corpo de Que é Cristo. basicamente a união dos fiéis, todo mundo ali junto, trabalhando, crescendo. O propósito que eles colocam para essa união é o crescimento espiritual, o encorajamento mútuo. O discipulado também, né? Sim, discipulado, ajuda mútua, eles chamam isso de edificação mútua. É construir um ao outro na fé. Entendi. Então, o foco inicial é nessa dinâmica entre as pessoas, no fortalecimento, no amor fraterno, que, segundo eles, é o que Deus quer ver ali naquela comunidade. Exato. E eles até citam Hebreus 10, 25 para isso. Aquele versículo que fala para não deixar de se reunir, de congregar. Certo. E essa ideia de congregar, de se reunir, isso leva a outro ponto que eles batem bastante na tecla, que é a adoração coletiva. Isso. Porque assim, eles reconhecem que a adoração individual é válida, claro, mas defendem que a reunião coletiva tem um significado especial. Especial como? Eles citam Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Para eles, isso é uma promessa específica da presença de Cristo quando a comunidade está junta. Olha só, quer dizer, não é só sobre estar junto fisicamente, mas sobre invocar uma presença divina particular que, para essa fonte, só acontece nesse contexto de reunião em nome de Cristo. Interessante. Exatamente. Então a igreja, para eles, é o lugar central para ouvir a pregação da palavra, para participar dos rituais como a Santa Ceia. Que é um ato bem comunitário, né? Exatamente, a ceia do Senhor, um momento de comunhão, de memória coletiva. E, crucialmente, é o espaço onde as pessoas podem, testemunhar fé umas para as outras, se apoiar. É uma vivência compartilhada. E aí, acho que a gente chega no ponto que parece ser o coração do argumento deles que você mencionou no começo. A comunhão não é só uma sugestão legal, é um mandamento. Uma ordem mesmo. Sem dúvida. Isso dá um peso enorme para o tema. Para defender isso, eles usam 1 João, capítulo 1, versículo 3. O que diz lá? Basicamente, conecta a comunhão entre os irmãos diretamente com a comunhão com Deus e com Cristo. A lógica que eles apresentam é: uma coisa está ligada na outra, sabe? Não dá para ter uma comunhão plena com Deus se você não está em comunhão com os irmãos. Entendi a conexão. E como eles mostram isso funcionando na prática? Tem um exemplo? Tem sim. Eles apontam muito para o exemplo dos primeiros cristãos, lá em Atos capítulo 2. O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ah, a descrição da igreja primitiva. Isso! A fonte usa isso como um modelo, olha como eles viviam isso, era doutrina, comunhão prática, dividir o pão, orar junto. Tudo integrado na vida diária e coletiva. Faz sentido dentro da linha deles. Bom, e isso conecta com outro ponto. Como essa comunidade toda ajuda no crescimento da pessoa, individualmente? Então, eles argumentam que a igreja é, indispensável para o crescimento espiritual e para o discipulado, que é aquele processo de aprender e seguir os ensinamentos de Cristo, né? Certo. E eles ligam isso direto com o mandamento de fazer discípulos, lá de Mateus 28. A ideia é que essa missão de fazer discípulos acontece principalmente dentro e através da vida em comunidade. Ou seja, para essa fonte, crescer na fé não é só uma coisa interna sua com Deus. Acontece de verdade na interação, no serviço dentro da comunidade. É isso. Exatamente isso. A igreja, nessa visão, é o ambiente que oferece ensino, correção, preparação para as pessoas servirem.
E as oportunidades de serviço, ministérios, missões, ajudar o próximo, não são só um dever, mas são um jeito de amadurecer e colocar o amor cristão em prática. É ali que a fé vira ação concreta. Tá claro. Então, se a gente fosse resumir a mensagem central que a gente pescou dessa análise do material, qual seria? Olha, a ideia principal que esse programa Palavra de Fé parece querer passar é que a igreja, essa comunidade ativa, é o corpo de Cristo em ação. E nessa lógica, não é um lugar opcional que você vai se quiser. É um espaço vital, ordenado por Deus, para você poder adorar junto, crescer na fé, cumprir os mandamentos e viver o amor fraterno na prática. Uma visão bem forte e articulada sobre a necessidade da vida em comunidade na fé cristã. Pelo menos como essa fonte apresenta. Sem dúvida. É uma defesa bem consistente da centralidade da igreja como comunidade. E isso talvez deixe a gente com uma coisa para pensar, né? Algo que emerge desses pontos todos. Ok. Se a fonte dá tanta ênfase para a igreja como esse corpo de Cristo em ação, como esse espaço de apoio mútuo, como é que essa comunidade e esse suporte aparecem ou deveriam aparecer fora do domingo, sabe? No dia a dia das pessoas. Boa pergunta. Como essa vivência comunitária transborda para a vida cotidiana? Exato. É algo para a gente refletir, com base no que a gente viu hoje nessa fonte.